Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. Taxa de desemprego demonstra recuperação, segundo dados do IBGE. Quase 1,5 milhão de brasileiros conseguiram voltar ao mercado de trabalho nos últimos 2 meses. E você vai ver também. O primeiro dia sem máscara obrigatória em ambientes fechados no estado de São Paulo. A sensação é de liberdade, isso não dá para negar, né? As exceções são os transportes públicos e os locais de acesso e as unidades de saúde públicas e privadas. Quase 30 refugiados ucranianos são recebidos no Paraná. E a gente começa a edição de hoje do Rede TV News falando de economia. A taxa de desemprego no país registrou o melhor resultado desde 2016. Entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, quase 1,5 milhão de brasileiros conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. Maurício começou 2022 literalmente consertando tudo. O mecânico de bicicletas conseguiu trabalho depois de 4 meses desempregado. Você consegue, se programar, final do mês, né? Tem as suas coisinhas que você quer dar uma volta, quer comprar alguma coisa mais gostosa para comer, você tem aquela possibilidade. Desempregado, você sobrevive com o que você está no momento, não o que você espera, né? A recolocação só foi possível porque no final do ano passado as vendas melhoraram para o Rafael, que é o proprietário da loja. De novembro, finalzinho de novembro, dezembro, houve um aumento nas vendas. E aí, como eu faço também aqui manutenção, não só venda de bike, tive que contratar um mecânico para esse período e já estou pensando, inclusive, em contratar um outro. Maurício, um trabalhador empregado, e Rafael, o comerciante. Eles ilustram bem o resultado do último levantamento do IBGE. Entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, o desemprego registrou mais uma queda e atingiu a taxa de 11,2%. De acordo com a pesquisa, esse é o menor valor para o período desde 2016. Entre os 1.470.000 brasileiros que conseguiram uma ocupação, 681.000 pessoas arrumaram emprego com carteira assinada. A pesquisa revelou ainda que o comércio foi o setor com os melhores resultados. Se por um lado há um aumento do número de empregos, por outro, há uma redução de quase 10% na renda dos brasileiros. Isso significa que em um ano, os trabalhadores já perderam R$ 266. O fato também da gente estar vindo de um cenário onde você tinha muitas pessoas sem trabalho, né? Várias pessoas ofertando o seu trabalho, mas não necessariamente estava conseguindo quem a empregasse, quem a demandasse. Então, com mais oferta de trabalhadores, a gente também veio assistindo a queda do rendimento nominal. E a pesquisa do IBGE é assunto para a nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Você deve estar se perguntando, mais emprego com menor salário? Não é exatamente isso que está acontecendo. Os salários, na verdade, são iguais aos oferecidos ano passado. Ou seja, o que o salário comprava ano passado já não compra mais. E o segredo dessa perda está na inflação, que tira todo dia poder de compra do dinheiro que carregamos no bolso, né? Apesar de o mercado de trabalho seguir em trajetória de recuperação, o rendimento real do trabalhador segue em queda e isso vale para todas as categorias, encolhendo, como você viu, 10% em um ano. E aí nós temos um agravante, gente. Como mostrou a reportagem, nós temos a lei da oferta e da procura, ou seja, como a procura por emprego é muito maior do que a oferta de vagas, também isso pressiona os valores para baixo, valores de remuneração, né? Outro destaque da pesquisa, divulgada hoje pelo IBGE, diz respeito à informalidade, que está empregando muita gente, dando trabalho para muita gente, e a história é sempre a mesma. Cansado de procurar trabalho com carteira assinada, o trabalhador brasileiro está se virando no salve-se como puder. Em vez de ficar parado esperando emprego aparecer, esse trabalhador vai para as ruas trabalhar, vendendo doce, queijo, bolo, marmitex, salgadinho, fruta. Não importa, ok, a informalidade até caiu um tiquinho, né? Mas ainda alcança mais de 40% da população ocupada. Gente, são 38,5 milhões de brasileiros na informalidade, contingente de brasileiros sem carteira assinada.
e trabalhadores por conta própria permanecem, portanto, próximos das máximas históricas. Vamos lá? Sem carteira, somos 12 milhões de brasileiros. Trabalhadores por conta própria, somos quase 26 milhões de brasileiros. Salve-se como puder. Vire-se como quiser. No mais, eu volto na próxima sexta-feira. Até lá e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Obrigada, Salete. A Petrobras anunciou que não vai antecipar nenhuma decisão sobre possível redução de preços dos combustíveis. Em comunicado divulgado em sua página na internet, a empresa justificou a política de preços adotada e afirmou que acompanha atentamente a variação do custo do petróleo no mercado internacional. Na semana passada, a Petrobras reajustou os valores da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Agora, com a redução do custo do barril do petróleo, a empresa tem sido pressionada a diminuir também o valor dos combustíveis. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo avalia reduzir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em até 35%. No fim de fevereiro, o governo já havia anunciado um corte de 25% sobre o imposto. Tem que reduzir esse imposto. E agora que houve uma arrecadação excepcional em estados e municípios, eles podem perfeitamente ceder 15, 17 bilhões. E o governo federal, da mesma forma, ceder também recursos para reduzir esse imposto. Então, nós queremos fazer isso já, não é em 2 rodadas. Nós tínhamos anunciado 25, estamos rodando os cálculos de arrecadação, de tudo isso, chegamos à conclusão que podemos aprofundar, pode ser 30 ou 35. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram. Ele atendeu a um pedido da Polícia Federal com o argumento de que o aplicativo não cumpriu decisões judiciais para bloqueio de perfis apontados como disseminadores de informações falsas. Alexandre de Moraes estabeleceu multa de R$100 mil aos provedores e às plataformas digitais que não cumprirem determinação de bloqueio. No início da noite, o fundador do Telegram disse que ordens judiciais foram enviadas para um e-mail inativo. Pavel Durov pediu desculpas pelo que chamou de negligência da empresa e solicitou um prazo para que o bloqueio seja adiado. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a abertura do processo contra o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar após o vazamento de mensagens consideradas sexistas sobre as ucranianas refugiadas. O deputado disse na gravação que elas seriam fáceis porque são pobres. Ontem, na Alesp, o parlamentar alegou que os áudios foram divulgados de forma ilícita e, por isso, não poderiam ser usados no processo. Mas o argumento não foi aceito. Arthur Duval pode ser penalizado com advertência, censura e até mesmo a perda temporária ou definitiva do mandato. A votação no plenário deve ocorrer em 30 dias. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 28.163.000 pessoas se recuperaram da doença, 752 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 656 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Hoje, São Paulo acordou diferente. A máscara, que se tornou símbolo contra a Covid-19, não está mais no rosto de muita gente. Pois é, Milena, um sinal de que a vida antes da pandemia está voltando. Nesse polo tecnológico no centro da capital paulista, lojistas e funcionários não usam mais a máscara. Para a gente do comércio, assim, facilita bastante o meio de comunicação com o cliente. A sensação é de liberdade, isso não dá para negar, né? A proprietária do local disse que agora é opcional. Tem pessoas que têm doenças pré-existentes ou se fica mais seguro ainda em usar máscara. Porém, nós notamos que a maioria dos lojistas e clientes já não fazem mais o uso. Nesse shopping tem gente que ainda está em dúvida se usa ou não. Então ela fica assim, no queixo. Porque tem que usar, né? Porque aqui se chegar cliente eu tenho que colocar. Por aqui os avisos já foram retirados. É uma decisão pessoal, tá certo? Acredito que demorará um tempo para que readquiram a confiança de ficar sem e vamos torcer para que isso seja definitivo, que não tenhamos que voltar a usar isso nunca mais. Mas nos corredores o assunto ainda divide opiniões. Máscara incomoda muito, nossa, para respirar então, Deus me livre, péssimo.
Mas agora estou tranquilo. Eu acho que eu fico mais confiante, né? Agora o ar livre dá para ficar sem. O decreto foi publicado na tarde de ontem no Diário Oficial do Estado e começou a valer imediatamente. As exceções ficam apenas para os transportes públicos, bem como os locais de acesso, como as plataformas de embarque e desembarque de trens e metrôs, além das unidades de saúde públicas e privadas. Na capital paulista, a obrigatoriedade também ainda vale para carros de aplicativo e táxis. Para todos os outros ambientes fechados, o uso da máscara não é mais obrigatório. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, a decisão foi baseada nas análises técnicas do Comitê Científico. Houve melhora nos indicadores da Covid-19 nos 14 dias depois do feriado de Carnaval. As transmissões e internações pela doença continuaram em queda. E é chegada a hora, né? Você teve uma redução expressiva dos casos graves, das internações, portanto. Então é um momento de você flexibilizar. Até porque o uso da máscara na contenção da cepa Ômicron, por exemplo, que foi a cepa última, né, de maior circulação no nosso país, ela não se mostrava tão eficiente assim. A cidade de São Paulo começou a aplicar hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos. De acordo com a Prefeitura, cerca de 250 mil pessoas estão aptas a tomar o reforço. A capital paulista antecipou a campanha, marcada para começar oficialmente na próxima segunda-feira em todo o estado. Como é que será que fica o tempo neste fim de semana em todo o Brasil? Vamos conferir com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, o verão está se despedindo e o final de semana vai ser assim, com os termômetros passando dos 30 graus em praticamente todo o Brasil. Mas apesar desse calorão, a previsão de chuva continua em toda essa área que a gente vê mais escura no mapa. No Nordeste, a chuva começa a perder força e o sol, olha só, aparece. No Sul, dia nublado no Rio Grande do Sul e chuvoso no Paraná e em Santa Catarina. Isso tanto no sábado quanto no domingo. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, nada de chuva, sol e tempo quente. Agora, em São Paulo, o sábado começa ensolarado, os termômetros chegam aos 32 graus e à tarde chove em pontos isolados. Agora, no domingo, a chegada de uma frente fria derruba as temperaturas e a máxima não passa dos 21 graus. No Rio, o sábado vai ser quente e a partir de domingo a temperatura começa a cair. Mas na segunda-feira o tempo muda de vez, como a gente vê aqui na tela. E para finalizar, eu vou dar os destaques do outono que começa oficialmente no domingo e vai até o dia 21 de julho. Olha só, na região norte a chuva vai ser mais forte e volumosa. No nordeste os dias serão quentes e chuvosos. No centro-oeste a chuva vai ser mais moderada e no sul a chuva vai ser abaixo da média. Bom, para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. O estado do Paraná recebeu hoje 29 ucranianos refugiados da guerra. Segundo a Embaixada da Ucrânia, o grupo tem recebido o apoio da comunidade ucraniana no Brasil. Vamos a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Anderson. Onde esses refugiados, que cidade eles vão ficar? Provavelmente o destino final será Prudentópolis, Augusto. Boa noite para você, boa noite, Milena, e a todos que nos acompanham. De acordo com o governo do estado, serão construídas casas para essas famílias em Prudentópolis, que concentra a maior comunidade ucraniana no Brasil. Mas antes, até lá, este grupo vai até passar 2 dias em Curitiba e depois vai para Guarapuava, onde será acolhido por um grupo de evangélicos. Uma outra leva de refugiados, com 50 refugiados ucranianos, deve chegar ao Paraná na semana que vem. Aqui em Brasília, a embaixada ucraniana afirmou que está dando apoio a essas pessoas, principalmente no que diz respeito à documentação. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, disse que não tem informações precisas de quantos refugiados já receberam o visto humanitário. Ele acredita que essas pessoas vão ficar no Brasil apenas até o fim da guerra. Vamos acompanhar. Eu acredito que a maioria dessas pessoas vão voltar para a Ucrânia. E
não só para reconstruir o país, mas também para reunir as famílias, porque as pessoas que saíram são principalmente as mulheres e crianças, e os homens, até mesmo os homens que saíram, eles voltaram para a Ucrânia para defender o país. Hoje, a Embaixada da Ucrânia divulgou um Pix para receber doações. A chave é o CNPJ 04392 162 1000 ao contrário 73. A Embaixada também mantém contato com o governo brasileiro na tentativa de uma nova ajuda humanitária. De acordo com o encarregado de negócios, eles precisam principalmente de alimentos e mantimentos. E medicamentos também. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Uma operação realizada hoje em São Paulo descobriu pessoas trabalhando e morando em condições semelhantes à escravidão. Veja na reportagem de Giovanni César. As equipes da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Polícia Civil se reuniram na madrugada. Cerca de 40 agentes participaram da operação. Um dos mandados foi cumprido neste endereço no Bom Retiro, tradicional bairro da moda, na região central de São Paulo. Aqui moram vários trabalhadores bolivianos e paraguaios. Eles moram e também trabalham no mesmo local. A polícia chegou e identificou esses trabalhadores que iniciam a jornada por volta das 7 horas da manhã e só vão terminar por volta das 8 horas da noite. Milton Flores, 24 anos, veio de La Paz, na Bolívia, há 5 anos. Nunca teve carteira assinada e não tem a situação regularizada no Brasil. Mora onde? Aqui. Mora aqui, trabalha aqui? Sim. Elvio veio do Paraguai. Chegou a São Paulo há 2 dias. Não tem contrato de trabalho, nem sabe quanto vai ganhar. Já sabe salário, seus documentos, carteira de trabalho, tudo? Não tenho. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a operação. Andou pela casa, testemunhou as condições de trabalho na confecção e conversou com Milton, irmão da mulher responsável pelo local. Quantas pessoas trabalham aqui? Aqui estamos, por enquanto, são 7 pessoas. 7, não tenho certeza, mas 7 pessoas. Mas tudo trabalhando aqui, né? Quem contrata vocês? Gente aqui normalmente não tem contrato, né? O governo de São Paulo anunciou que os trabalhadores vão passar por capacitação profissional, terão regularização da documentação como imigrantes e encaminhamento ao emprego. Essas pessoas estão lutando pela sua sobrevivência, mas numa condição absolutamente subhumana, insalubre, sem ventilação, um salário muito pequeno ou um ganho muito pequeno, condições inóspitas. A polícia recolheu documentos e celulares para a investigação de tráfico humano e trabalho escravo. Houve uma denúncia inicial, essa denúncia se transformou na execução de um trabalho de vigília nesse local, que constatou que haviam indícios muito sérios de trabalho análogo de escravo, como o que nós constatamos aqui. Existem outros locais também em São Paulo que foram denunciados e que estão sendo alvo do trabalho anterior policial para detectar e, se efetivamente constatar essa situação, nós vamos fazer ou tomar a mesma providência. Em Belo Horizonte, um policial penal reagiu ao assalto. Câmeras de segurança flagraram a ação. Veja como esse caso terminou. 2 homens rendem o policial que está dentro do carro. Ele sai do veículo e se afasta. Um dos ladrões percebe que o policial está armado e decide fugir. O outro, um jovem de 19 anos, assume a direção e acelera. O agente saca a arma e atira várias vezes. O carro para poucos metros à frente. O ladrão morreu no local. Agora, imagens fortes de um atropelamento na cidade de Pinduretama, no Ceará. Mãe e filho pedalam no acostamento da rodovia quando são atingidos por um carro em alta velocidade. A mulher é arremessada. Ela morreu no local. Já o jovem de 18 anos está internado. O motorista do veículo se apresentou à polícia momentos após o acidente. Foi ouvido e liberado. Também no Ceará, em Fortaleza, a câmera de segurança de um posto registrou o momento de uma explosão.
O dono do carro aguarda do lado de fora enquanto o veículo é abastecido. De repente, o cilindro de gás explode. A traseira do automóvel ficou totalmente destruída. Apesar do susto, ninguém se feriu. Foi preso no Rio de Janeiro o homem suspeito de matar um engenheiro a facadas na zona norte da cidade. Ele foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança da região onde o crime aconteceu. A polícia prendeu William Ferraz do Carmo em uma casa em Ramos, na zona norte da cidade, onde ele se escondia há uma semana. O criminoso foi identificado pelas imagens das câmeras de segurança que registraram o assassinato do engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 34 anos, na madrugada de 11 de março. O crime aconteceu na Tijuca, também na zona norte. No vídeo, William segue Gabriel, que havia saído para comprar cigarros e parece desconfiar de um assalto. Com uma faca, ele ataca o engenheiro pelas costas. Depois, com a vítima caída, as agressões continuam. Foram cerca de 20 facadas. William mora no Morro do Salgueiro, que fica na Tijuca. Na delegacia, ele disse que não conhecia Gabriel e que não sabe por que atacou o engenheiro. A polícia descartou a possibilidade de uma tentativa de assalto. O encontro entre a vítima Gabriel e o autor William foi aleatório. Não havia. A forma que houve o ataque, brutal por sinal, foi aleatória. Não houve qualquer comunicação, qualquer diálogo. A família de Gabriel também tenta entender o que aconteceu. O primo dele diz que todos estão muito abalados, mas que a prisão de William trouxe pelo menos um pouco de alívio. Esse momento da prisão, ela não resolve definitivamente a perda de Gabriel, mas ela trouxe um alívio. Com certeza, a sensação da impunidade, já começa a ter uma outra visão, um outro sentimento de que agora esse assassino preso, ele vai poder responder pelos atos dele na justiça. Então nós amanhecemos hoje com um pouquinho de alívio já no coração. E a Rússia está travando também uma guerra contra as redes sociais. Após banir o uso do Instagram, nesta semana, o país está desenvolvendo a sua própria rede social. Quem vai contar os detalhes para a gente é a Ana Martins, do portal da Rede TV. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos. Bom, com essas medidas de bloqueio, empreendedores russos decidiram lançar um novo aplicativo de compartilhamento de fotos semelhante ao Instagram. Mesmo sendo muito popular no país, com cerca de 80 milhões de usuários, ele foi vetado pelo regulador estatal de comunicação da Rússia. Isso porque eles dizem que a empresa que administra a rede não teria bloqueado conteúdos com atos de violência contra os russos. Porém, essa não foi a primeira rede social bloqueada no país desde o início do conflito contra a Ucrânia. O Facebook e Twitter também já foram bloqueados, isso porque eles dizem que as plataformas vêm censurando postagens a favor do governo Putin. O novo aplicativo russo, que terá o nome de Rosgram, será lançado no próximo dia 28 e terá ferramentas adicionais a que o Instagram já oferece para os usuários, como uma função de captar recursos por conteúdo. O Rosgram será disponível para iOS e Android e inicialmente ficará apenas para os blogueiros e parceiros russos. E apenas no início de abril será liberado para os demais usuários. Mais notícias você confere no portal da Rede TV. É com vocês, Augusto e Milena. E o fim de semana será também de muita velocidade aqui na tela da Rede TV com a Stock Car Series e a Copa HB20. Agora você vai conhecer a história de um piloto que superou limites para voltar às pistas. Uma vida dedicada ao automobilismo. Eu corri na década de 80 na Europa, né? Corri no Brasil, primeiramente em 87 na Fórmula Ford. Este é Ivo Zangirolami Júnior, piloto que quase ficou fora das competições de automobilismo em função de um problema de saúde, a obesidade. Ele chegou a pesar 180 quilos. Em 2019, um pouco mais magro, em meio à briga que travou com a balança, Ivo participou de um concurso que mudou a vida dele. Era a chance de voltar ao automobilismo e ser piloto da Copa HB20. Deu certo. Teve um concurso nacional, uma votação entre 50 pilotos para ver quem que ganha
ganhava um teste em Interlagos. E eu fui o piloto mais votado, e estava com 150 quilos, né? E isso gerou muito comentário até, assim, pô, o que esse cara está participando, né? 150 quilos, né? Durante o processo de emagrecimento, ainda com sobrepeso, um susto. Ele pegou a Covid-19, teve os pulmões comprometidos e precisou ser internado. Estive com 60% dos pulmões comprometidos, mas eu fiquei confiante que eu ia sair que eu ia sobreviver, né? Um ano depois de ser curado da Covid e de perder mais de 70 quilos, o Ivo está nas pistas novamente. Hoje ele corre na categoria Super da Copa HB20 e serve de referência de superação para outros pilotos. Na última etapa em São Paulo, o Ivo ficou em terceiro lugar e não conseguiu segurar a emoção no pódio. Fiquei bastante feliz, claro que teve disputa, essa posição eu galguei, né? Foi interessante, mas corridas são corridas, né? A corrida de Goiânia estou super animado e minha intenção é marcar pontos. A competitividade é marca registrada da Copa HB20. São 42 carros em 3 categorias, Pro, Elite e Super. Todas as emoções da etapa de Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, você confere aqui domingo às 4 da tarde. E um pouquinho mais cedo, ao 12h10, a Rede TV também transmite a segunda prova da Stock Car Series. Os carros ganharam upgrade no motor, passando para o V8. Nomes experientes como o já campeão Rafael Reis, além de recém-chegados, caso de Celso Neto, de 17 anos, buscam vaga para subir de divisão. Então, fã do automobilismo, é só ficar ligado. E tem também a Liga Brasileira de Free Fire. A competição já vai entrar na 7ª semana de disputa e segue repleta de emoções na parte de cima e de baixo da tabela. Assim como na última semana, os 3 primeiros colocados continuam sendo as mesmas equipes. A liderança geral da competição ainda é da Magic Squad, agora disparada no topo com 814 pontos, 76 a mais que a B4, segunda colocada. O Fluxo, que foi líder no início do torneio, fecha o pódio. Com apenas 431 pontos, a lanterna da competição continua com a Miners, que desde a primeira rodada não consegue escapar da última colocação. O grande destaque da última semana foi a Real, que liderou a rodada 17 com 81 pontos e 44 abates. A decepção ficou por conta da Cade, que fez apenas 59 pontos e 23 abates. E neste sábado começa a 19ª rodada da Liga Brasileira de Free Fire, com confrontos entre os times dos grupos A e B. E você acompanha tudo aqui na tela da Rede TV a partir da 1 da tarde. Essa você não pode perder. Falar de sorte. Já pensou em ganhar 190 milhões de reais assim, Augusto, de uma hora para outra? É até difícil imaginar o que fazer com tanto dinheiro, não é verdade? É mesmo, Milena. Olha, e um sortudo pode levar essa bolada para casa amanhã. É o 5º maior prêmio da história da Mega Sena. Qual o valor do seu sonho? Hoje, ele custa pouco mais que 3 coxinhas, 2 casquinhas e menos que um caldo de cana. A aposta mais simples da Mega Sena sai por R$ 4,50, aquela em que você escolhe apenas 6 dezenas. 6 números que podem mudar a vida de qualquer um, ainda mais quando o prêmio é de 190 milhões de reais. Compraria umas fazendas, uns imóveis, viajaria para o mundo e pararia de trabalhar, né? Investiria nas minhas filhas e minha neta. Daria imóvel para cada uma, mais alto padrão, né? E uma previdência privada para cada uma. Desde que a Mega Sena foi criada em 1996, o número que mais saiu foi o 53, 281 vezes. Sabe o que isso significa? Nada. A chance dele aparecer de novo no sorteio deste sábado é a mesma de qualquer outra dezena. Por isso é tão difícil ficar milionário. A chance de quem faz uma aposta simples é de apenas 1 em 50 milhões. Ainda assim,
muita gente está na expectativa. A esperança nunca morre, sempre tem esperança. Senão não adianta jogar. Tá sentindo que dessa vez vai? Se Deus quiser. Com o dinheiro do prêmio, dá para fazer uma casa nova, morar na praia, comprar uma fazenda ou tentar resolver algum problema de saúde. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Mas antes de decidir como gastar tudo isso, este educador financeiro dá algumas dicas. O primeiro passo, antes de gastar, é poupar. Se você guardar 90% desse valor e colocar no investimento e já começar a vida boa com 19 milhões, que são os 10%, dá para fazer muita coisa. E aqueles 180 milhões, eles ficam rendendo numa aplicação simples por enquanto, não precisa ser sofisticada. Na poupança vai render em média R$400 mil. Só isso já é uma bela mesada. Os apostadores terão até às 7 horas da noite de amanhã para concorrer ao prêmio. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Boa sorte, boa noite para você. Boa noite.